Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está me vendo. Eu sou Matilde, sou membro da Primeira Igreja Batista na cidade de Itapema. E nessa tarde eu quero compartilhar com você mais uma vez, estudarmos um pouquinho mais a palavra de Deus, a Bíblia. Quero te convidar a abrir no texto que está no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no verso 9. Gênesis capítulo 1, verso 9. Não vamos ler corrido, nós vamos dar alguns saltos em alguns versículos. Você vai entender o porquê depois. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim na minha versão: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Dá um salto para o verso 20. E aí nós vamos até mais adiante, do 20 ao 31. Verso 20, no mesmo capítulo, Gênesis 1, verso 20. E disse Deus: Produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia 5º. Verso 24 agora. E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 26. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e também toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Queridos, nós podemos aprender muitas coisas com esse texto. Primeiro, Deus cria as plantas, as frutas, os animais de todas as espécies. Somente depois é que Deus cria o homem. Pelo poder da sua palavra,
Deus cria todas as coisas. Quando chega a vez do homem, ele não cria o homem com uma ordem, produza, faça. Não foi. No verso 26 ele diz: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Você já se perguntou por que Deus fala façamos no plural? Façamos, primeira pessoa do plural, né? No pronome. Nós, façamos. Então quer dizer que não é uma pessoa só, são mais pessoas, por isso que é nós. Quem será que Deus estava se reportando? Eu vou te dizer que desde a criação, a Trindade já agia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Matilde, o que você está falando? Você está louca, né? Eu falei, não estou louca, não. Vou dizer para você que eu não estou louca. Eu fiz teologia, não sou expert, mas eu posso te dizer pela palavra. Vamos lá. No primeiro verso de Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus já está ali, já apareceu a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, o Criador. No verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa, o Espírito Santo apareceu aí. Tá, Matilde, mas cadê Jesus? Eu não estou encontrando Jesus. Ah, não? Então eu vou te convidar a abrir lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 5. João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do verso 1 até o 5. No princípio, quer dizer, na criação, era o Verbo. O que é verbo mesmo? Você aprendeu nas aulas de português? Eu me lembro que verbo é uma palavra que indica ação. Opa! No princípio Deus falava assim: e haja luz, e houve luz. Deus não criou todas as coisas dando uma ordem no imperativo? Haja, produza, faça. Isso é verbo. A palavra de Deus na criação foi verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Verso 3 de João: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É interessante aqui, quando nós passamos a entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão desde o princípio. E no Novo Testamento, João, ele afirma isso, que no princípio era o Verbo estava com Deus. Jesus era o Verbo de Deus, era a palavra de Deus. E nós entendemos que o Verbo encarnou. Ok? Você está entendendo? Então a Trindade já estava presente ali. E essa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, eles se preocuparam, em primeiro lugar, com todas as necessidades, aliás, com todos os suprimentos destas necessidades que tanto os animais quanto o homem, a coroa da sua criação, poderiam ter. Deus pensou que o macaquinho precisaria comer determinada fruta. Então, primeiro ele criou a fruta, depois criou o macaquinho. Deus sabia, até pela cadeia alimentar, e até mesmo a alimentação de cada animal. Imaginam quantos animais eram? Hoje nós temos muitos animais em extinção e já extintos. Então, imagina eu e você, imaginamos nós quantos animais haviam? Quantas espécies de plantas haviam?
E nesse entendimento eu quero te levar à compreensão de que Deus criou primeiro o suprimento, depois criou a necessidade. Quando os animais, pelo poder da palavra que Deus declarou para a terra, produza animais, ele já havia feito o alimento desses animais. E quando Deus chegou a falar, no verso 26 de Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele já havia feito o suprimento de toda a necessidade do homem. Se o homem sentisse fome, ele já teria ali à sua disposição tudo. Deus fala no verso 29, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá semente vos serão para mantimento. E no 30 ele fala, e todo animal. Não é lindo? Não é lindo você pensar que eu e você temos um pai que antecipadamente, porque para ele não há tempo, o meu tempo e o seu tempo chama-se Cronos do relógio, Cronos. Mas o tempo de Deus chama-se Kairos. E para Deus não há nada oculto. Ele é dono do tempo. Ele sabe todas as coisas. Tem um salmo que diz, como são grandes, Senhor, a tua sabedoria, o teu conhecimento. Não é verdade? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, antes que você tenha uma necessidade, eu quero que você entenda que Deus já preparou a resposta, o suprimento dessa necessidade. Por isso que ele diz, clame a mim, que eu responder-te-ei. E te direi e farei coisas grandes que você nem imagina. Você já pensou? Por isso que ele fala, clame a mim. Porque ele tem as respostas. Deus tem todas as respostas. O que eu quero te fazer refletir é que esse é o caráter de Deus. Nada está oculto a Ele, nada é difícil para Ele, nada é impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não saiba. Existe também na palavra de Deus o texto que diz, eis que não dorme nem tosqueneia, ou seja, não pisca. Eis que não dorme nem pisca o guarda de Israel. Jesus falou certa vez a um discípulo, o meu Pai trabalha e Deus continua a trabalhar em meu e em seu favor, em favor daqueles que o temem, daqueles que o amam. Se nesse tempo você está vivendo por alguma tribulação, algum conflito, às vezes até conflito familiar, viu? Porque ficar dentro de uma casa, todo mundo junto, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e aí pode surgir um conflito, não é verdade? Se você passa por algum problema, quem sabe financeiro, problema emocional, ansiedade, medo, as fobias, os pânicos, eu quero te afirmar que Deus tem resposta para tudo isso. Ele tem resposta para tudo isso. Quero que você abra comigo no Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes a toda roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Eu vou parafrasear esse verso 5 do Salmo 125. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Itapema, Santa Catarina, Brasil, mundo. Amém? Você concorda comigo? Você pode dizer amém?
paz haverá sobre Israel. Nós estamos no Israel de Deus. Eu e você somos povo de Deus. Abra comigo Marcos 5,36. Marcos 5,36. É a passagem onde a mulher do fluxo de sangue aparece. E antes dela, um centurião, o principal da sinagoga, não é centurião, o principal da sinagoga chamado Jairo, vem até Jesus porque a sua filha estava morrendo. Então no verso 36 diz assim: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. A palavra de Deus, ela é linda, porque um versículo poderoso, e eu falava no vídeo anterior que a palavra de Deus é uma arma poderosa contra essa guerra espiritual, mental e emocional no qual nós vivemos todos os dias. Apenas uma frase: não temas, crê somente. Crê somente. Tem uma passagem também em Romanos 10:17 que diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí eu te pergunto: o que você tem ouvido ultimamente? O que você tem prestado atenção, você tem ouvido? Você tem filtrado essas informações? Nós temos tantos fakes, fake news. Nós ligamos a TV na TV rede alguma coisa, ou na TV rede outra coisa, e nós somos bombardeados de tantas informações. Os nossos ouvidos ouvem tantas vozes, tantas falas, que por fim você já não sabe em quem acreditar. Por fim a mentira se torna verdade, a verdade se torna mentira. E essa palavra de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz que nós precisamos filtrar o que nós ouvimos e filtrar através da palavra de Deus. Você entendeu? A fé, a nossa, a minha, a sua fé aumentam, ela vem pelo ouvir. E aquilo que nós ouvimos, nós filtramos pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim? Diz, então é verdade. A palavra de Deus fala o contrário? Então é mentira. Eu não vou dar atenção a essa fala. Por fim, eu quero te convidar a abrir no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 41. Isaías capítulo 41. Verso 10, eu termino o nosso passeio pela Bíblia, pelos versículos, com Isaías 41, 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Querido, querida, não tema. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nesse momento eu gostaria de orar por você ou com você. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra que é fiel e verdadeira, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, ela é fiel e verdadeira. Eu quero te agradecer, Senhor, por ela, por esse presente tão lindo. Ela que nos conforta, nos consola, nos levanta, nos ajuda, nos edifica, nos fortalece, nos sustenta. Obrigada, Senhor, porque a palavra de hoje, revelada hoje a nós, me diz e diz a todas essas pessoas que estão me vendo, me ouvindo, que tu supres todas as nossas necessidades.
que não há nada oculto a ti. Tu és onisciente, sabes de tudo. Tu és onipotente, não há nada que tu não possas fazer. E tu és onipresente. Por isso, Senhor, abençoa todas as pessoas, todas essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo ou que ouviram essa palavra. Abençoa, Senhor, os seus familiares. Tira, meu Pai, em nome de Jesus, toda ansiedade, todo medo, toda dor, toda culpa, toda rejeição, toda angústia, toda depressão, toda tristeza. Retira, Senhor, através do teu Santo Espírito, da tua onipresença. Visita cada lar e coloca, Senhor, a tua paz, o teu refrigério. Obrigada, Deus, confiamos em ti, na tua fidelidade. Tu és fiel. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, queridos. Até um outro momento, se Deus assim permitir.